Chegou a hora de mostrar pra vocês o que eu aprendi com mais 10 dias estudando programação do zero. Se você não assistiu meu primeiro vídeo, assiste porque essa é a segunda parte do nosso documentário. Ou seja, nesse exato momento eu completo 20 dias estudando programação. Bom, no vídeo anterior eu mostrei praticamente a ponta do iceberg, o começo de tudo para uma pessoa que não fazia nem ideia de como começar na programação. Os primeiros 10 dias estudando, a minha absorção de conteúdo estava legal, estava conseguindo executar uns exercícios de uma forma bem interessante, porque eu estava praticando e usando a minha lógica de programação para resolver os problemas, de uma forma diferente da qual o professor do curso resolvia. E isso é bom? Eu espero que sim, porque, como ele disse, não importa o método que você resolveu. É aquele famoso ditado, né? Você pode questionar os meus métodos, mas não os meus resultados. Porque se chegou no mesmo resultado, significa que está certo. Claro, com algumas ressalvas, porque também pode haver alguns problemas no futuro do código. E olha, eu tenho que admitir que eu tive uma certa dificuldade para conseguir entender a fundo a estrutura for. Porque nos meus primeiros dias, essa estrutura parecia ser bem simples com a metodologia do for em lista, onde você cria uma lista e faz um programa percorrer essa lista, imprimindo cada um dos elementos. Porém, eu descobri que tem várias formas de executar a estrutura for, começando por for in range. Imagina que você tem uma caixa cheia de números em ordem, e você tem que olhar para cada número um por um. O for, em conjunto com o range, é como se você estivesse olhando para cada um dos números da caixa, um de cada vez, na ordem. O range cria a sequência de números, e o for olha para cada número da sequência, um por um. E o que começou a complicar foi a junção com a função enumerate, que serve basicamente para você obter o elemento e o índice correspondente de uma sequência. Serve meio que para numerar as execuções. E isso sendo bem sincero para vocês, porque eu poderia apenas chegar aqui e falar que eu aprendi isso e tal, mas como o intuito do vídeo é ser um documentário contando as dificuldades que eu tô tendo, não faria sentido nenhum eu esconder isso, né? Porque eu acredito que faz parte do processo de evolução. E como a estrutura for é uma das mais importantes no Python, e pode ser que também seja em qualquer outra linguagem, eu decidi dedicar mais tempo a essa estrutura. Depois que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre como funcionava a estrutura for, eu comecei a estudar a estrutura while, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é usada meio que para criar um loop que executa um bloco de código repetidamente enquanto uma condição é verdadeira. Diferente do for, que ele repete um número específico de vezes. A estrutura while, ela permite que você repita um código, né, enquanto a condição específica continuar sendo verdadeira. Por exemplo, enquanto você estiver digitando o número 1 na estrutura while, ela vai continuar funcionando. Só que se você colocar um número diferente ou qualquer coisa diferente do número 1, ele vai parar de funcionar. Continuando as estruturas, eu aprendi também sobre as tuplas, que são bem parecidas com as listas. E a maior diferença delas são que, enquanto as listas são mutáveis, né, você consegue remover, adicionar qualquer elemento dentro de uma lista, nas tuplas não. A partir do momento que você cria uma tupla, você não consegue mais mexer nos elementos dela. A sintaxe também é diferente. As listas elas são definidas usando colchetes, enquanto as tuplas são usando parênteses. A gente tem um grande impacto de desempenho também em relação às listas, porque quanto mais mutáveis forem as listas, né, quanto maior for a lista e mais modificações tiver na lista, mais queda de desempenho vai ter o seu código, né? Pelo menos assim que eu entendi. Também aprendi que as listas, as tuplas, todas elas são chamadas de iterable. O que é um iterable? Iterable é qualquer estrutura em que você consiga utilizar o for dentro delas, que você percorra todos os itens dentro dessa estrutura, entendeu? Por exemplo, uma lista é um iterable, uma tupla é um iterable, um dicionário também é um iterable, uma string também. Por quê? Porque ela é meio que uma lista de caracteres, então você também consegue fazer um for dentro delas. Aí eu também esqueci de mencionar sobre o dicionário, que também é uma estrutura, que é onde eu vou associar uma palavra-chave a um valor. Por exemplo, o nome do meu dicionário se chama informações pessoa. E dentro desse dicionário, eu vou colocar 3 pares de chave e valor. Por exemplo, a minha chave nome, o valor dela vai ser João. Minha chave idade, o valor dela vai ser 30. E minha chave cidade, o valor dela vai ser São Paulo. Então, sempre que eu quiser acessar esses valores, usando as chaves, por exemplo, informações pessoas, e eu vou lá e coloco o nome, me retornaria João, porque a chave nome está relacionada com o valor João. Depois disso eu comecei a estudar as functions, acho que é assim que se fala. Onde eu fiquei bem empolgado porque eu ia começar a usar o def que é uma palavra-chave que
Todo vídeo que eu via relacionado à programação, eu sempre via essa palavra-chave e ficava, mano, essa função deve ser muito interessante. E eu tô entrando nesse tópico agora, então tá sendo bem legal. A function, ela é um bloco de código que executa uma tarefa e que ele é reutilizável. Então, por exemplo, o def, ele serve para definir uma função. Eu quero colocar aqui uma função de soma. Então eu coloco o def, o nome da função, que vai se chamar soma, e vou colocar aqui, ó, 1 e 2. O resultado de 1 e 2 tem que ser igual a... E o return vai me dar o resultado, né? Vai me dar o valor dessa função. E cara, tudo que eu tinha aprendido até o momento eram coisas legais, bem importantes que eu ia precisar entender para poder utilizar, para conseguir dominar o Python. O problema é que eu estava meio que procrastinando, porque como a gente meio que é movido a dopamina, né? Eu tinha que fazer alguma coisa interessante ali para que eu me aprofundasse mais, ficasse com mais vontade, né? E no caso, as coisas que eu vinha aprendendo até o momento não me davam dopamina, porque eu não sabia exatamente como colocar as estruturas, as funções exatamente em prática. E eu precisava criar alguma coisa que me deixasse empolgado, como alguma automação básica que fosse, só pra dar aquele tchan, tá ligado? Mas basicamente você vai sair desse módulo sabendo muito, mas muito mais Python do que você sabia antes de chegar dentro desse módulo. Foi aí que eu cheguei no módulo de bibliotecas e introdução à orientação e objetos. E foi aí que as coisas começaram a ficar bem mais legal, porque eu comecei a aprender coisas que a gente usaria fora do VS Code, né? Por exemplo, até o momento a gente fazia coisas só dentro do VS Code, como executar uma função ali dentro, beleza. Só que a gente conseguiu executar funções que influenciassem nos programas fora, por exemplo, como abrir um navegador. E, cara, isso foi bem legal porque eu não fazia ideia de como fazer isso, né? Então, sempre que a gente quiser fazer uma função desse estilo, a gente teria que importar, usando o import. O import, ele serve para você chamar uma palavra-chave, né? Nisso eu tive uma ideia bem legal que serviria para me adiantar no trabalho, porque eu trabalho como assistente de marketing. Todo dia quando eu chego no trabalho e eu ligo o computador, eu sempre tenho uma rotina de chegar, ligar o computador e responder as perguntas dos clientes. E sempre quando eu chego e ligo o computador, eu tenho que abrir várias abas de navegador, sempre as mesmas. Sempre abro Mercado Livre, Shopee, Tiny e etc. Então, se eu criasse um programa que abrisse todas essas abas com apenas um clique, por mais básico que seja o programa, já seria uma coisa legal, entendeu? Sem contar que os módulos, né, eles são utilizados para fazer várias coisas, como um jogo. Um jogo tem um módulo específico que você importa dentro do VS Code, né, dentro do Python, para que você consiga executar as funções do jogo. Então foi isso, rapaziada. Esse foi o meu progresso de 20% no curso aí, né? 20 dias estudando programação. Eu espero que vocês tenham gostado e brigadão demais aí quem colou no primeiro vídeo, né? Reagindo aí, comentando, interagindo. Pô, valeu demais. Eu não esperava tudo isso. E é nóis, rapaziada.